Beleza. Então, agora a gente vai fazer o método responsável por obter a conta de um cliente, né? A gente vai ver que é relativamente simples fazer esse método, né? Que vai obter as contas de um cliente, mas ele vai dar um pouquinho de trabalho para fazer. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Obter cliente. Então, vou criar aqui. Opa. Então, ele é um get mapping também, que é um get, né? A gente quer obter os dados de um cliente. Eu estou criando aqui. Vou criar aqui, mas eu vou comentar. Então, a gente está criando um responsiente, né? O tipo de resposta que vai ser, do tipo, é um objeto, né? Pode ser tanto conta corrente, pode ser um objeto mais personalizado. O nome do meu método que eu coloquei, que é obter conta cliente, que é para obter os dados da conta de um cliente, né? E aí, esse método, a gente vai obter os dados desse cliente passando como parâmetro um CPF, né? Então, a gente vai passar um CPF e a partir desse CPF a gente vai obter os dados da conta desse cliente. E para a gente poder pegar o valor desse CPF, a gente precisa passar aqui no getMap, né? A gente precisa especificar esse CPF aqui, esse parâmetro, né? A gente precisa dizer que a gente está usando como parâmetro um CPF aqui na URL. E aí, só que o caminho que eu defini para esse nosso recurso aqui, obter conta cliente, ficou o seguinte, ficou barra cliente, barra CPF. Que aí, quando a gente for ler, né, a gente vai ler que a gente barra API, barra contas, barra cliente, barra CPF. É uma forma da gente tentar identificar de uma melhor maneira que a gente está querendo obter dados de uma conta para um cliente, né? Então vai ficar barra contas, barra cliente por CPF. Aí poderia ficar cliente, né? Em vez de ser cliente, mas como se a gente for ver, uma boa prática é a gente sempre colocar o caminho dos nossos recursos no plural. Então, por isso que eu optei por colocar clientes aqui, em vez de somente cliente. E aí, barra CPF, que é o que eu estou especificando qual é o parâmetro que eu vou utilizar para me fazer essa minha busca aqui. Então, aqui eu já especifiquei CPF, aqui também a gente está usando o path variable, né? E a gente está referenciando que o valor que eu vou estar usando é CPF, então esse valor sempre precisa ser igual a esse valor aqui. E aí eu vou passar o que tiver aqui para essa string CPF. Depois eu vou conseguir passar esse valor aqui para o nosso método. Aí aqui eu vou colocar um log.info, onde eu quero dizer, né, que quando eu chamar esse recurso aqui para obter a conta de um cliente, eu quero que seja logada essa mensagem aqui, dizendo que foi feita uma requisição REST para obter os dados da conta de um cliente pelo CPF, que é esse CPF que a gente está passando aqui. E aí eu estou utilizando abrindo e fechando chaves aqui, para mim, porque eu estou fazendo uma concatenação, né? Com essa string, eu estou concatenando o valor que está sendo passado aqui em CPF. Então, vai ser logado essa mensagem, mais o CPF que eu passei aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a chamada para o nosso método para obter os dados do cliente. Aqui, deixa eu colocar aqui, ficar melhor. Depois a gente vai ajeitando. Então, vai ficar aqui o meu conta corrente service, ponto, o nome do meu método, que é obter, ponto, obter conta de um cliente. Obter conta de um cliente, utilizando como argumento o meu CPF, né? E aí, o que eu retornar desse método obter conta de um cliente
eu preciso passar ele para uma variável para eu poder utilizar esse valor depois aqui para retornar, colocar ele como um return, ou fazer qualquer outra coisa que eu queira fazer aqui. Então, eu decidi trabalhar com o optional aqui. Então, eu vou criar aqui um objeto do tipo optional, aqui, para a gente pra facilitar a nossa vida e evitar aqueles problemas de no point exception. Optional, que é do tipo conta corrente, DTO. E aí aqui, como a gente está trabalhando com transferência de dados, né, do back para o front, e a gente vai continuar trabalhando aqui com o DTO para continuar enviando essas informações aqui para quem está solicitando, né. Só que esse nosso conta corrente DTO, ele ainda não existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar ele aqui, vou criar essa classe dentro do pacote DTO. E aí, esse pacote DTO aqui, eu vou colocar ele aqui. Ora, ele não existe, se a gente for ver aqui, ó. Mas aí eu posso especificar qual é o destino do meu pacote. Aqui eu estou dizendo o caminho, que eu quero que fique no mesmo nível que está os outros pacotes. E aí eu estou especificando o nome. Ele está dizendo que não está encontrando, mas se eu der um OK aqui, ele vai criar o pacote para mim aqui e já colocou a classe conta corrente DTO aqui dentro. Então, essa nossa classe, ela vai ficar com os seguintes parâmetros. Se a gente for ver, são os mesmos parâmetros que estão na nossa classe de entidade lá, que é o ID, o número da agência, o número da conta e o saldo. Eu vou utilizar também as anotações do Lombok aqui, para facilitar a nossa vida. Aqui vou usar o @data, né, getSetter, gerar os parâmetros para o construtor e também o build aqui para, se a gente quiser utilizar o build aqui para esse nosso conta corrente DTO. Beleza? Então aqui eu vou importar o Python. Agora eu estou chamando esse método obter conta cliente por CPF. Só que esse método ele ainda não existe. Então eu vou precisar, desculpa, eu vou precisar criar ele aqui dentro do conta corrente service. Só ver aqui. Obter conta corrente service. Por que está reclamando aqui? Ah, tá. O optional conta corrente, vou chamar ele de... O nome dessa variável aqui desse optional, vou chamar de conta corrente DTO optional. E aí, para identificar que a gente está, esse objeto, ele, além dele ser um conta corrente DTO, mas ele é um optional. Beleza? Por isso que eu prefiro deixar desse jeito aqui. Agora eu vou poder criar o método aqui, obter conta cliente, dentro do meu conta cliente service, vou utilizar aqui o IntelliJ, para criar o método obter conta cliente no conta cliente service. Então, ele já criou o método aqui para mim, ele já está me retornando um objeto do tipo optional, aqui, e eu estou passando como argumento para esse método o meu CPF. Aí agora, com isso, eu consigo obter um cliente, eu consigo obter o meu cliente por CPF. Aí o que acontece aqui? Para eu poder obter esse cliente, eu preciso ter um método eu preciso criar uma consulta para listar o meu cliente, para obter o meu cliente por CPF, né? Se fosse direto no banco de dados, eu precisaria criar um SQL ali, criar uma query, ou então eu posso criar uma query nativa, utilizar o JPQL aqui, para que a gente
passe um parâmetro e seja feita uma consulta no banco de dados, ou a gente pode se beneficiar de um recurso poderosíssimo que o Spring tem, que é o de criar consultas de maneira automática. E como é que isso funciona? A gente tem o nosso repository, nosso cliente repository aqui, e aí dentro desse cliente repository, eu quero chamar um método que é find by CPF, aqui. Quero chamar esse método dentro do meu cliente repository find by CPF, que ele está fazendo o quê? Ele está obtendo o meu cliente por CPF. Só que se a gente for ver esse método aqui ainda não existe no repository. Eu vou pedir para a ideia criar, ela criou, e aí o que eu quero que seja retornado nesse método? Eu quero que seja retornado um objeto do tipo optional, um objeto cliente do tipo optional. E aí o que acontece? Se a gente fosse fazer no SQL, né, eu teria que usar aqui um arroba carry, e aqui dentro passar a minha consulta, tipo select, acho que se fosse carry nativa, acho que tem algum parâmetro que a gente passa aqui, native carry, ficaria assim, aí ficaria select, asterisk from, cliente, no caso aqui seria o nome da minha tabela, né, db, underline, cliente, colocar de C, onde C.CPF seria igual ao parâmetro que eu estou passando aqui, se não me engano fica assim, CPF, uma coisa assim, não lembro agora de cabeça, mas ficaria mais ou menos assim, né, seria a minha consulta ali, e aí eu ia passar o parâmetro aqui que eu quero filtrar. Mas o Spring Data tem um recurso que facilita bastante para a gente aqui, que é a criação de consultas automáticas, como eu comentei. Tem até um artigo que eu abri aqui, não sei se... Eu sei que algumas pessoas ainda não conhecem, e aí aqui, ó, consultas personalizadas de maneira automática. Aí como é que funciona aqui? Por exemplo, se a entidade tiver um campo de nome, por exemplo, no nosso caso é CPF, né? A gente vai gerar os métodos ali, os getters e os setters, e o que acontece? O Spring, ele já vai gerar uma consulta personalizada para esse atributo. Por exemplo, aqui a gente define um método find by name na interface lá no repository e será gerada uma consulta de maneira totalmente correta para esse parâmetro. Por exemplo, essa classe aqui do exemplo, ela tem um campo de nome name. E aí, se eu colocar dentro do meu JPA repository que eu quero fazer uma consulta find, eu sempre tenho que usar o find by, pelo que eu quero consultar? Pelo nome. E esse name aqui, ele tiver dentro dessa tabela aqui, full, o que acontece? Vai ser criada já vai ser criada uma consulta ali, o Spring vai criar uma consulta, e aí eu não vou precisar me preocupar em criar essa consulta de maneira manual. O Spring já cuida de tudo isso para mim, né? Seria algo parecido com isso aqui, ó. Select f from full, where, onde, né? O nome foi igual ao valor que foi passado aqui. E aí essa seria a consulta, mas o Spring já fez isso totalmente de maneira automática. E aí a mesma coisa aqui para a gente. Como dentro da minha tabela cliente eu tenho esse campo CPF, e aí eu gerei um getter e um setter para ele, o Spring já criou a consulta para mim. Então eu já tenho uma consulta para obter os clientes por CPF. Basta usar o find by CPF e aí passar o CPF aqui que ele já vai consultar aqui para mim. Se eu quisesse consultar pelo CPF, em outro campo aqui, deixa eu ver, em nome, aí ele iria ver, nessa tabela tem o nome, eu tenho esse campo nome? Tem. Então ele vai consultar pelo CPF e pelo nome. Eu teria que passar aqui como argumento também o outro parâmetro, nome. Aí iria fazer essa busca aqui e o Spring já cria isso de maneira automática para mim. Tem vários outros tipos de consulta que podem ser criadas, assim, consultas mais complexas, utilizando essa facilidade, mas eu não vou focar nisso aqui, beleza? Então aqui eu já tenho a nossa consulta aqui no nosso repository.
Aqui, se a gente for ver no nosso método aqui, no service também já foi identificado que a gente criou esse método. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Eu preciso converter esse meu retorno aqui em um conta corrente DTO, porque ele está retornando um conta corrente. Então, aqui eu vou criar uma variável para receber esse valor que está sendo retornado dessa consulta, que eu vou chamar de cliente optional. Optional. Vai ser igual a esse valor que está sendo retornado aqui. Então, tenho o meu cliente optional aqui. E aí eu preciso converter tanto o meu cliente aqui, as informações do meu cliente, quanto da minha conta para um DTO. Só que a gente ainda não criou, a gente criou conta DTO, só que a gente precisa criar também um cliente DTO. Deixa eu pegar aqui, eu já tenho um cliente DTO aqui, eu vou só colar aqui e comentar aqui o que a gente tem nele. Então aqui no nosso cliente DTO, as notações padrões aqui do Lombok, que a gente já está usando, a classe, os campos, que é ID, nome, CPF, e uma referência ao meu conta corrente DTO, né? Porque a gente tem um relacionamento um para um e o cliente DTO ele é composto pela minha conta. Então, estou referenciando ela aqui. Só que o que acontece? Como é que eu posso fazer essa conversão aqui? Eu mapeei algumas formas da gente fazer essa conversão. Aí eu vou mostrar primeiro um jeito aqui mais trabalhoso, né? Na verdade, é trabalhoso, da gente pegar os dados de conta e passar aqui para conta corrente DTO. Ah, beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Só que aqui eu quero obter só as contas, né? Obter conta. Deixa eu mudar o nome desse método aqui, que não tá legal esse nome. É obter conta, né? Ah, tá certo. Confundi aqui. É esse aqui que a gente está olhando. Obter conta cliente pelo CPF. Beleza. Aí agora, como é que a gente vai fazer isso? Vou criar aqui um atributo que eu vou chamar de conta corrente, DTO optional. Porque o que acontece? Eu preciso pegar os dados da conta desse cliente aqui, foi criado, né? Eu preciso pegar os dados da conta desse cliente e passar para um DTO. Aí, uma das formas que eu vi de fazer isso é da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui esse método aqui. Deixa eu ver aqui. Das maneiras é a seguinte. Conta corrente. É eu pegar esse. Cadê? Conta cliente repeat ou não? Então, eu peguei o cliente do banco de dados, pelo CPF, eu peguei ele, aqui ele é um optional, então eu estou pegando, eu estou acessando a conta desse cliente. Agora aqui eu criei uma variável para receber essa conta e aí eu estou passando para um objeto aqui, conta corrente DTO, né? Então eu estou preenchendo esse objeto utilizando o builder aqui, e aí eu estou passando o ID para esse cara, o número da conta, a agência e o saldo. E aí, com isso, eu consigo ter as informações, né, de conta que vieram do banco de dados e passar para o meu DTO. Só que o que acontece? Se eu deixar dessa forma, do jeito que está aqui, e é colocar no meu retorno aqui, eu quero esse cara aqui, esse conta corrente DTO optional, ficaria assim, é igual esse conta DTO builder. Então eu tenho o optional, eu estou dizendo aqui que o que eu retornar daqui, eu quero que ele seja um objeto do tipo optional, né?
E aí, se ele te for nulo, eu vou dizer que ele é nulo, senão eu vou colocar aqui como não nulo. E agora eu já tenho esse cara aqui, e agora eu posso colocar um retorno aqui. E aí eu estou retornando esse conta corrente DTO ou pitch não. Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza. Aí eu consigo obter a conta de um cliente. Deixa eu só executar aqui, que eu já sei que vai dar um erro mesmo. Aí aqui, eu acabei não finalizando aqui no controller, eu estou chamando o método aqui de obter conta de um cliente por CPF, e o que eu retornar aqui, eu estou passando para cá para o meu conta corrente DTO. E aí, isso aqui vai me dar um retorno. Eu preciso retornar alguma coisa aqui para o meu front-end, ou para quem está solicitando a requisição. E aí o meu retorno vai ser o seguinte. Então, eu vou retornar um objeto do tipo response. Eu vou passar um status ok, né? Já tudo certo. E o meu corpo vai ser esse conta corrente DTO ou pitch ou não aqui. Aí eu vou executar aqui a aplicação, para a gente ver o que vai acontecer aqui. Deu um erro aqui. Erro criar conta controller. Conta corrente service. Uma propriedade encontrada para o cliente. Aqui tá, eu acho que no método lá do repositório, o CPF tá em caixa alta. Pode ser que seja isso. Deixa eu ver. Cliente repository. Não. Ah, tá. Aqui, na Query, né? Uhum. Isso, exatamente. Valeu, Kiko. Nada. Beleza, bora ver agora. Acho que era isso mesmo. Não. Se eu ver. Eu vou criar uma nova requisição aqui no Postman. Vai ser, eu vou colocar de obter conta, cliente, tipo get. E aí o caminho é o seguinte, né? Localhost, que é o da minha aplicação, 8081, API, contas, cliente, pelo CPF do cliente. Vou dar... Aqui deu um erro, é o que eu já esperava, isso acontecer. Só ver uma coisa aqui. Beleza. Aí tá dando erro justamente porque aqui nessa consulta, né, quando ele foi fazer a consulta lá no banco de dados, ele não encontrou nenhum cliente aqui. Aí uma forma que eu posso evitar que isso aconteça é colocando um if, né? Posso colocar aqui um if. Se esse cara aqui, ponto, se ele estiver presente, eu executo essa operação aqui.
Então, o cliente, né, estiver presente aqui, eu entro nesse método. Se não, eu vou dar um retorno aqui. Senão eu retorno esse optional aqui. Aí, só que assim, acho que dessa forma, eu poderia até testar aqui de novo, mas eu não vou perder tempo com isso. Eu acho que fica muito. Acho que existe um jeito mais simples de fazer do que desse jeito. Aí qual seria esse jeito? Seria a gente utilizar o map do Java. Que aí o map ele permite com que a gente simplifique bastante algumas coisas aqui no Java. Eu vou mostrar para vocês melhor na prática aqui, vai ficar bem mais fácil de entender. Então, eu vou apagar isso aqui tudo. Conta corrente DTO. Acho que isso aqui também não vou precisar. Eu vou criar esse objeto aqui. Eu vou deixar aqui só para a gente ver o quanto mais simples vai ficar. Então, obteve cliente, TTL, não. Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de conta corrente DTO optional, que é a mesma dessa daqui, né? Só vai mandar a forma que eu vou fazer isso aqui. E aí, como é que eu vou passar o valor de conta corrente, né? Eu vou pegar desse cliente aqui, como é que eu vou passar para o meu conta corrente DTO? Vou fazer o seguinte, a gente vai pegar o meu cliente, o meu objeto cliente, optional, esse cara que veio aqui do banco de dados, ele é um objeto optional, né? E aí eu vou utilizar esse método aqui, o map. Que aí o que esse cara faz, né? É legal que o map, ele permite com que a gente transforme o valor do optional. Porque se a gente for ver o optional aqui, ele é um objeto. Né? Ele é um objeto e que dentro desse objeto eu tenho um valor dentro dele. E aí eu posso mudar esse valor, posso transformar esse valor. E aí o map permite com que a gente faça a transformação de valor. Por exemplo, aqui esse optional, ele é de... Esse aqui, ele é um optional de cliente. E aí eu posso mudar que em vez dele ser cliente, ele ser um objeto de conta, ou pode ser um objeto de usuário, um objeto de transferência. Eu posso mudar esse optional. E o map me permite fazer isso. Então, se a gente for ver aqui, a gente vai pegar, sair daqui de cliente optional para ir para conta corrente optional. Então, são objetos totalmente diferentes. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vai ser da seguinte forma. Dentro desse meu map, eu posso especificar aqui que eu quero que seja verificado, que eu quero... como é que eu posso falar aqui? Deixa eu só ver aqui. Dentro desse meu map, eu quero que seja verificado se existe um cliente, né? Se aqui dentro tem um objeto do tipo cliente, né? Se a gente for ver aqui se realmente nessa consulta retornar alguma coisa, vai ter um objeto com o cliente aqui. E aí, para mim referenciar esse cliente que existe dentro desse optional, eu crio uma variável aqui que eu vou chamar de cliente. Vou chamar ela de cliente. Só ver aqui. Vou criar essa variável que eu vou chamar de cliente.
E aí eu posso passar o valor dessa variável aqui para dentro e fazer o que eu quiser com ela. Por exemplo, se eu tiver cliente, eu posso pegar cliente.getConta, .getCPF, .getNome. E aí só que eu vou fazer o seguinte, eu criei um método aqui só para mim preencher as informações de conta. Eu vou colocar aqui embaixo esse método. Eu criei esse método aqui, ó, builder conta corrente DTO. Depois eu comento melhor sobre ele aqui. Eu vou passar esse meu método aqui, builder conta corrente DTO. E como argumento dele, eu vou passar esse cliente aqui. Mas eu vou comentar melhor para vocês aqui, como ele está funcionando aqui. Então, aqui, nesse meu MAPE aqui, como eu falei, eu quero mudar o retorno, né? Em vez de ser cliente optional, ser conta corrente optional. Eu quero mudar o valor. Aí eu estou passando o meu cliente aqui, eu identifiquei o meu objeto cliente, e eu estou passando para esse meu método aqui, builder conta corrente DTO, porque eu criei esse método só para me preencher os valores do meu conta corrente DTO. Aí se a gente for ver esse método aqui, ele está recebendo um cliente, ele está criando uma instância, né, de conta corrente aqui, ele está pegando aqui dentro do meu cliente, eu estou pegando uma conta que tem dentro desse cliente e eu estou preenchendo aqui usando esse builder. Aqui eu estou passando o ID, estou passando o número da conta, estou passando a agência, e eu estou passando o saldo. E aí, com isso, eu consigo preencher esse objeto aqui. E com isso, eu consigo retornar, eu consigo mudar o valor desse optional aqui. E aí, tanto é que agora eu consigo retornar aqui esse meu conta corrente DTO optional com esse valor preenchido aqui. E aí o que é legal, que fica diferente, né? A gente não precisa fazer essa verificação, por exemplo, para saber se o meu cliente ou pitch não tem alguma coisa lá dentro, aí se tiver, eu faço essa operação aqui. No momento em que eu crio esse MAPE aqui, que eu tento fazer esse mapeamento, já é verificado se tem alguma coisa nesse cliente. Se tiver, eu chamo esse método aqui. Se não tiver, ele não vai ser chamado, beleza? Então agora se a gente for testar aqui, a gente vai ver que já não vai dar aquele mesmo erro que estava dando. Pelo menos aqui nesse método. Pode dar em outro lugar, mas aqui não. Bora. Então, eu vou tentar obter o cliente aqui por CPF. Deu o mesmo erro, mas bora ver onde que ele está dando esse erro. Se a gente for ver agora, já está dando aqui no conta controller. Porque aqui, ó, aqui no conta controller, o meu conta corrente DTO optional, ele está chamando esse get aqui, sendo que esse meu objeto aqui, ele está vazio. Mas aqui no service já não está dando o mesmo erro que estava dando anteriormente, né? Esse erro estava dando exatamente nesse momento aqui, ó. Quando ele chegava aqui no cliente optional.get. Como estava vazio, não estava encontrando o cliente, ele dava erro aqui. Quando eu coloquei isso aqui evitou que esse mesmo problema que está dando aqui, de nenhum valor presente, acontecesse aqui. Beleza, ele ia passar com sucesso, mas ele ia dar erro aqui onde está dando agora. Beleza? Aí como é que a gente pode mudar isso? A gente pode fazer aquele tratamento de exceção que a gente estava fazendo. Deixa eu só ver aqui se falta mais alguma coisa. A gente vai fazer agora o tratamento de exceção, aí depois a gente vê a requisição sendo feita quando o cliente existe, quando o cliente não existe, né? Para ver se realmente está pegando a conta de um cliente. Deixa eu parar aqui. Então, aqui no nosso conta controle, eu vou mudar essa forma que ele está retornando os dados aqui. E eu vou fazer parecido como a gente tinha feito lá para o cliente.
Dentro do meu controller, aqui eu vou criar um pacote de exceção. Pacote. Exception. Vou criar um pacote de exceção aqui. Dentro desse pacote de... Só mudar para exception. Exception. Então, está aqui o pacote de exceção. Eu vou criar a classe... Deixa eu ver qual eu crio primeiro. Essa daqui. Response exception. No caso aqui, quais são os atributos que vão ser retornados na minha mensagem, né? Quando deu um erro, por exemplo, aqui vai ser um objeto mais ou menos com isso daqui. Só que é um objeto totalmente personalizado por mim, né? Em vez de retornar esses valores aqui, vai retornar o que eu defini aqui, o que eu quero que seja retornado. Por exemplo, eu quero que mostre o status, que nem como está aqui, o timestamp, só que eu quero que seja mostrado uma mensagem. E aí eu posso preencher uma mensagem aqui. Eu estou usando as anotações do Lombok aqui também, esse objeto, beleza? Aí a próxima classe que eu vou criar agora é essa classe aqui. Object Not Found Exception. Que aí, essa classe, eu vou usar ela, que aí ela vai ser acionada para me passar a mensagem que eu quero, né? Sempre quando eu correr a exceção, eu preciso ter uma classe onde eu passo a mensagem que eu quero que seja mostrada ali na minha exceção. E aí eu tenho aqui o nome da classe, eu preciso estender ela de runtime exception, eu preciso ter dois métodos, né, que é o object not found exception, que é o método que eu criei, e como argumento eu estou passando a mensagem, e aí eu estou dizendo que nesse meu, na verdade, no meu construtor, né, estou passando a mensagem, eu quero que essa mensagem seja enviada aqui para minha classe pai, aqui para minha classe de exceção. E aí esse aqui seria um outro construtor, utilizando dois parâmetros, que já seria o de mensagem e o caso eu quisesse mostrar a minha exceção que ocorreu. Só que até agora isso daqui não tem nenhum uso, né? Ainda não dá para me utilizar. O que falta é essa outra classe aqui, que é a classe Resource Exception Handler. E aí que essa classe que fica ouvindo a exceção, né? Que é o nosso handler ali de exceção. Então, sempre que ocorrer uma exceção, e aí que nessa exceção, deixa eu só ver aqui uma coisa. E que quando eu lançar a exceção e eu dizer que essa exceção é desse tipo aqui, ó, Object Not Found Exception, essa classe ela vai ser chamada. E aí, toda vez eu vou poder utilizar essa classe aqui para trabalhar com a minha exceção, porque ela funciona como se fosse um filtro, né, de exceção. E aí, quando a gente utiliza o Resource Exception Handler, a gente precisa utilizar essa notação, controller a device, que quer dizer que eu posso utilizar essa classe como uma classe que vai fazer o tratamento de exceção global. E aí, aqui, eu estou especificando qual é o método, né, qual é o tipo de exceção que eu quero. Aqui, eu estou especificando que essa minha classe que vai ficar ouvindo, a minha exceção, ela é do tipo Not Found Exception, que é aquela classe que eu criei anteriormente. É que eu estou criando, né, um método, né, que vai fazer o tratamento dessa minha exceção. Eu estou recebendo alguns argumentos aqui, que é o Object Not Found Exception, que no caso aqui é a minha exceção de fato. Esse outro objeto aqui eu nem estou usando, deixa eu tirar ele aqui. E aqui é a minha personalização de fato da minha exceção. Aqui eu estou retornando o que eu quero que seja mostrado na minha exceção. Em que eu estou retornando aqui o meu status, not found, eu vou retornar aqui o status que diz que não foi encontrado aquele objeto, e no body vai o meu erro. O que é que tem aqui no meu erro? Tem a minha mensagem, né? Tem de fato a mensagem que eu quero que seja mostrada. E com algumas outras informações. Aqui, response exception aqui,
é o objeto que eu criei personalizado para minha seção, semelhante a esse aqui, em que, como parâmetro, estou passando o status. Estou passando o status, né, que é not found. Eu estou passando a hora que ocorreu e eu estou passando aqui a minha mensagem. Beleza? Então aqui eu estou fazendo o tratamento da minha exceção. Agora a gente só precisa implementar isso aqui no controller, que vai estar tudo ok. Acho que mais uns 10 minutos a gente já finaliza aqui esse nosso encontro de hoje. Só fazer essa implementação aqui do tratamento de erros aqui no controller. Então agora, como é que a gente vai fazer aqui para fazer esse tratamento de erro? É algo semelhante como que a gente fez lá no cliente, né? Quando a gente estava implementando a API de obter os dados de um cliente, que foi da seguinte maneira. Aqui no meu retorno, eu especifiquei que eu queria retornar um objeto que na verdade, eu quero retornar um objeto que ele é do tipo conta corrente DTO, optional, né? Na verdade, eu quero pegar o valor que tem aqui dentro desse conta corrente DTO optional e eu vou utilizar o map. Eu vou fazer uma transformação também do meu optional, que vai retornar os dados que está aqui, né, no conta, esse optional aqui, para outro tipo de optional, que já vai ser para o seguinte. Eu já quero retornar o seguinte, eu quero retornar um response entity, em que ele vai ter um tipo de retorno que vai ser esse aqui, de objeto. E aí aqui eu vou fazer de fato uma transformação. Deixa eu ver o que está faltando. Beleza. Ah, tá. Aí aqui é que de fato vai acontecer a transformação dos dados. E que dados são esses, né? Aqui, como a gente está pegando as informações que estão aqui dentro, para eu poder retornar, eu preciso criar uma variável aqui que sabe qual é o valor que está aqui dentro desse optional. Aí eu criei uma variável aqui, que eu defini que o nome dela vai ser o seguinte, vai ser conta corrente DTO. Vai ser isso aqui. Então, essa variável, ela está pegando o valor desse optional aqui. E aí, o que ele vai retornar? Se tudo der certo, vai me retornar a seguinte mensagem. Vai me retornar o meu response entity, ponto status. O status é igual HTTP status ok, né? Quer dizer que foi sucesso. E no meu corpo, vai retornar o seguinte. Vai me retornar esse cara aqui. Conta cliente DTO. Conta corrente DTO, na verdade. Então, o valor que está dentro desse optional aqui é o que vai ser retornado aqui, nesse map, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Só que caso isso aqui não dê certo, deixa eu só organizar mais aqui. Só que caso isso daqui não dê certo, eu quero que seja lançado uma exceção, que é exatamente a nossa exceção personalizada aqui. E aí, o que eu quero que seja feito? Aqui, como eu não estou pegando nenhum valor aqui para essa exceção, que vem desse optional aqui, eu uso esse abre e fecha parênteses aqui, porque eu não estou pegando nenhum valor. Aí eu preciso colocar uma seta aqui, o sinal de maior. Eu vou abrir e fechar colchete. E aí aqui é onde eu vou fazer o lançamento da minha exceção. Vou colocar uma mensagem de erro aqui.
só para dizer que o objeto não foi encontrado, né, para a gente saber quando ocorre essa exceção, e saber que o objeto não foi encontrado, log.erro, objeto não encontrado, para o CPF que eu informei, e aqui é onde eu vou fazer o lançamento da minha exceção, que é essa exceção personalizada que a gente acabou de criar aqui, do tipo Object Not Found Exception. Vou importar ela aqui, e aí a mensagem que eu estou passando é objeto não encontrado para o CPF. Se eu clicar aqui para ver esse Object Not Found Exception, a gente vai ver que a gente vem aqui para essa classe que está estendendo desse Runtime Exception aqui. Só colocar aqui um debug para a gente ir vendo, né? Está acontecendo aqui. Controller, return. Beleza. Aí agora, deixa eu ver se a minha aplicação aqui tá de pé. Beleza. Agora eu vou só executar essa aplicação aqui. Para a gente ver se deu tudo certo, né? Para obter as contas de um cliente. Vou executar a aplicação aqui. Deixa eu cadastrar logo aqui, gerar um CPF com o cliente. Salvar esse cara aqui. Conta corrente application. Salvar esse cara aqui. Beleza. Então aqui ele está vendo aqui para criar a conta, mas não é isso que eu quero ver mais, né? Já sabe que está criando a conta para o cliente. Tirar o debug daqui. Beleza. Aí o CPF desse cara é esse daqui, ó. Então eu vou vir aqui nessa minha request, obter conta cliente, e eu vou passar esse CPF que a gente acabou de utilizar. Bora ver se está dando certo. Vou mandar requisição. Beleza, está entrando aqui. Bora ver, ele fez a busca. Retornou um objeto, ó. Aqui dentro do cliente OPIT, não quer dizer que aquela nossa consulta lá deu certo. Então ele está retornando, né, com sucesso lá os dados do cliente. O cliente está passando o ID, nome, está passando o nome do cara, está passando os dados da conta corrente também, número da agência e o número da conta. Aí aqui ele está fazendo a conversão, né? Está transformando os dados desse OPIT no aqui, em vez de ser do cliente, agora vai ser de conta. Bora ver se deu certo. Conta corrente DTO OPIT, não, beleza, foi preenchido. A gente for ver aqui, ó, tá com a ID da conta, o número da agência, número da conta e o saldo. Agora, bora ver o retorno aqui. Beleza, deu tudo certo. Aqui, meus dados foram retornados. Agora, bora ver um cliente que ainda não existe. O que vai acontecer? Se eu tentar consultar pelo CPF a conta de um cliente que ainda não existe, o que vai acontecer? Aqui, se a gente for ver, ó, no cliente Optional, ele está vazio. E aí, se ele está vazio, ele vai retornar que esse conta corrente está vazio. Então, caiu aqui, ó, na nossa exceção. Está lançando a mensagem que eu pedi, ó, objeto não encontrado para esse CPF. Está caindo aqui na nossa exceção personalizada. Então, retornou ó, o status, a hora e a minha mensagem, né, objeto não encontrado. Então, já sei que essa requisição é referente, essa exceção é para um objeto não encontrado. Aí só uma coisa que eu queria mostrar mais para vocês aqui, que dá para deixar ainda mais simples, essa nossa transformação de dados que a gente fez aqui utilizando o Mapper. Aqui, em vez de ficar desse jeito, pode ficar do seguinte. Cadê?
Então, eu posso tirar isso aqui. Eu tiro isso aqui e fica assim. Desist, build conta corrente DTO. Isso aqui está fazendo a mesma coisa que isso aqui. Beleza? Aí, como é que isso aqui funciona? Eu estou fazendo o seguinte. Ponto builder, conta corrente DTO. Aqui, eu estou identificando, né, que está sendo passado um objeto que está dentro desse optional, aqui. Estou pegando o objeto dentro desse optional, e eu estou passando esse objeto para dentro desse método aqui, ó. Builder conta corrente DTO. Estou passando ele para dentro desse cara aqui. E aí, a partir dele, eu já consigo fazer o preenchimento dessas informações aqui. Eu vou parar aqui o projeto só para a gente ver isso daqui acontecendo. E para a gente ver como fica mais simples, né? Quando a gente consegue se beneficiar aí dos recursos do Java. Só criar um cliente aqui. Unidade. Deixa eu obter conta de um cliente. Vou tentar obter a conta de um cliente aqui, desse cliente que eu acabei de criar. Então, bora ver. Corrente PTO. Tá, é para esse cliente aqui, ele vai dizer que o cara não existe. Agora eu vou pegar, tentar obter a conta para esse cliente que eu acabei de criar. Então agora o retorno já vai ser diferente, ó. A lógica ficou funcionando do mesmo jeito, ó. Desist, build conta corrente. Aí eu estou passando, ó, o valor lá, está dentro do pitch, não para dentro do método aqui. Se a gente for ver, ó, o cliente está preenchido com as informações lá dele. E aí, beleza, deu tudo certo, ó. ID, número da agência, número da conta e saldo. Beleza, galera, era isso. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode aproveitar aí. Senão a gente se encontra sábado de novo para dar continuidade aqui no nosso desenvolvimento e fazer o próximo passo aqui, que é essa implementação aqui da movimentação bancária, né? Para registrar as operações de saque e depósito e acredito que vai dar para a gente iniciar o desenvolvimento do próximo microserviço também, que já seria o de transferência. No caso, o próximo é só movimentação, né? Isso. Vai ter algum de deletar, se, por exemplo, a pessoa querer tirar a sua conta? Ou não? Não, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Beleza? Porque aí deletaria, tipo, só a conta, mas não teria o cliente, né? Ou não? Só se for deletar a conta, por exemplo, se criar um método para deletar a conta, ele deleta só a conta e deixa o cliente. Só que agora, se o método for para deletar o cliente, ele vai deletar o cliente e a conta, por conta desse... Cadê? Por conta desse parâmetro que a gente usou aqui, ó. Esse cascade aqui. Ok. De um para um, né? Se deletar o cliente, né? Tem que deletar todas as contas que ele já tem. Ele deleta a conta. Mas agora, se eu deletar só a conta, se eu tiver um método para deletar só a conta e buscar pelo ID, por exemplo, aí ele não deleta o cliente dessa conta, entendeu? Beleza. Beleza? Beleza.
Fechou, então. Valeu aí, galera. Bom almoço para vocês aí. Opa, Valeu, bom bom noite almoço. também. Bom final de semana aí pra vocês. Bom Falou, final de semana. Até mais. valeu, bem.